Você pode ir pegando a sua Bíblia, abrindo no livro de Juízes. E o interessante é que não foi nada combinado, né, Jair? Essa música tem a ver com a mensagem. Capítulo de número 6. Verso de número 11. A mensagem de hoje, ela fala de encontros. Ela fala de ser cheio do Espírito. Ela fala de algumas coisas que nós, cristãos, uma vez ou outra, para não dizer uma vez e sempre, estamos fazendo coisas sem pensar. Estamos no lugar errado, na hora errada. E Deus nos chama para uma coisa incrivelmente poderosa. Esse tempo de coronavírus, quarentena e afins, já passam 45 dias. E eu estive refletindo muito em casa, no tempo que eu tive em casa, porque meu trabalho é basicamente home office, então o que eu faço na empresa eu consigo fazer em casa. Mas no tempo que eu tenho livre em casa, que eu não tenho mais deslocamentos, né? Meu deslocamento do trabalho é do meu quarto, onde eu durmo, para o quarto onde eu trabalho. Então, o tempo que eu antes andava de ônibus, eu tenho tempo com Deus. Eu estou louco para descer daqui, mas não posso. E nesses tempos a mais com Deus, não estou dizendo que quando eu ia para o trabalho de ônibus, eu não tinha tempo com Deus. Acontece que os tempos com Deus aumentaram nessa quarentena. E a situação que vivemos como mundo, não como igreja, como mundo, nos leva a refletir que tudo, como estava andando, caminhava para um fim não muito agradável. E o reflexo disso são as mortes pelo vírus. O distanciamento social ajuda a prevenir. E algumas outras ações. Máscara, enfim. Eu já falei isso aqui mês passado. E nós como pastores, nós como filhos de Deus, temos o contato com Deus direto. Amém? Todos nós temos. Então Deus está falando alguma coisa com cada um de nós. E uma coisa que Deus falou comigo é que assim, as coisas hoje vão ser diferentes do que foi 2019. Ah, mas o pastor está dizendo que as máscaras serão permanentes. Eu dei esse exemplo na outra vez que eu preguei. Não estou dizendo isso. Não estou dizendo isso. Há algo que Deus está usando este vírus, e eu vou falar o que é esse vírus, se vem de Deus ou não, na mensagem hoje. Mas Deus diz para nós repensarmos nossas próprias vidas. Primeiramente como indivíduo, segundamente como igreja de Cristo, irmãos em Cristo, e terceiramente como comunidade mundial. Tem gente no YouTube falando, eu não estou falando aqui contra nenhum pregador que pense assim, tá? Não me interprete errado. Eu estou dizendo que eu estou vendo coisas na internet que não condizem com a realidade, nossa realidade atual. Conheço gente falando na internet, que absurdo, que nós já estamos vivendo os tempos do Apocalipse. Eu quero dar para vocês um único fator de que nós não estamos vivendo o Apocalipse. Primeiro, que se você for ler Apocalipse, a partir do capítulo 4, não cita a palavra igreja até o capítulo 17. E a pastora pregou isso aqui nesses dias. Então, as tribulações que vão acontecer no Apocalipse, a igreja estará isenta. E esse é um grande argumento para nós que defendemos que seremos arrebatados antes. Então, deixa eu falar assim, estamos vivendo o quarto cavaleiro do Apocalipse? Resposta, não. A gente falando assim, nós estamos vivendo os tempos já do Apocalipse? Resposta, não. Nós ainda estamos em Mateus 24, onde Jesus disse que esses são os princípios das dores. Se esse é o princípio das dores, imagina o que virá depois.
E é por causa disso que eu dou glória a Deus que eu vou ser arrebatado. Porque essa é a firme certeza. Em Tito fala isso. A bendita esperança. Então não acredite em tudo que a internet publica. Não acredite. Tem gente falando que o coronavírus no Brasil já está quase dizimado, a gente pode voltar à vida normal. Não acredite. Pode vir de quem for. Se ainda tem gente morrendo, ainda tem vírus circulando. Tem que precaver. Temos que precaver. Mas nós, como cristãos, edificados na terra como reis e sacerdotes, não é isso que diz Pedro? Vós sois raça eleita, sacerdócio santo, sacerdócio real. Nós temos uma função muito maior ainda do que exercer na terra. E principalmente nesses tempos de coronavírus. Nesses tempos de pandemia, quarentena, o que você desejar chamar. Que é sermos levantados por Deus para demonstrar o reino aqui na terra. Ontem eu falava com o meu pastor sobre isso. E eu dizia assim, nunca, em nenhuma fase da história, o povo lá fora está tão sedento porque Deus tem a oferecer como agora. Então, o momento da igreja é agora. Quem sabe, eu não sei, mas talvez Deus tenha permitido isso para que a igreja se mobilize nesses tempos de agora e faça o maior avivamento de almas que possa ser visto na terra. Porque o povo está sedento por isso. E eu vou te dar um exemplo bíblico. Livro de Juízes, capítulo 6, verso 11. Diz assim. A história que nós vamos ler é sobre Gideão. E se eu fosse montar um ranking meu, o top 3 dos medrosos da Bíblia, os 3 personagens bíblicos com mais medo, eu colocaria com certeza Moisés, eu colocaria com certeza Jonas e Gideão. O bicho teimoso era esse Gideão. E medroso. Moisés tinha um medo, mas era um medo, assim, de certa forma, eu entendo, eu entendo Moisés. Porque a Bíblia fala que Moisés era pesado de língua e não era eloquente. O que o nosso português de hoje em dia diria? Que Moisés era algo próximo de uma pessoa gaga. E a sua voz era meio fanha. Pense uma pessoa gaga e fanha sendo enviada para falar diante do presidente dos Estados Unidos. Que ele tinha que libertar o povo que estava escravo. O faraó era essa pessoa. E essa pessoa que ia falar era Moisés. Moisés ia falar assim, não, eu não posso, eu não posso. Eu fico imaginando Moisés brigando com Deus. Não posso. E o outro medroso que eu falei era Jonas. Que Jonas foi enviado para Nínive. E o que ele faz? Desce para o porto, pega um barco para o outro sentido, para o outro lado. Ainda para ajudar, quando ele pega o barco para o outro lado, tem um dilúvio, uma tempestade, o que for, e derruba o barco. Tudo por culpa dele. Enquanto a tempestade está rolando lá, ele está no porão dormindo. A tempestade veio para derrubar Jonas, aquele barco errado, e levar ele para o caminho certo. Aconteceu exatamente isso. Um peixe veio, engoliu Jonas quando foi jogado para fora do barco, e o peixe devolveu Jonas aonde? Na praia de Nínive. E o terceiro personagem medroso no meu ranking era Gideão. Por quê? Vamos lá. É verso 11. O anjo de Yahvé veio e assentou-se sobre o grande carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, filho de Abier. Eu não vou ler o hebraico, porque meu hebraico não é fluente, tá? E aconteceu que Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas. Anota essa informação. Ele estava malhando trigo num tanque de prensar uvas. O texto nos deixa por que ele estava fazendo isso. A fim de ocultá-lo. Ocultá-lo o quê? Esconder tanto o trigo quanto ele. Da visão dos midianitas. Fixa nisso. Malhando trigo num tanque de prensar uvas. A fim de ocultá-lo.
ele estava literalmente escondido de medo dos midianitas. Porque se a gente for observar um tanque de prensar uvas, é algo relativamente alto. E ele lá malhando trigo, escondendo tanto suprimentos para a família dele se alimentar, quanto ele mesmo para não ser atacado, não ter nada roubado. Mas, lendo este texto, Deus me fez observar uma coisa. Qual que é o lugar na Bíblia, nos tempos bíblicos, em que se malhava o trigo? Aí eu comecei a lembrar de versículos. Tem um versículo, se não me engano, é Joel, que fala assim: as eiras se encherão de trigo. Então o lugar de malhar trigo é na eira, não no lagar. Ou seja, para se defender, para se esconder, para fugir dos inimigos, Gideão estava no lugar errado, fazendo a coisa errada. Sabe por quê? Sabe qual é a diferença grande entre a eira e o lagar? Um pouco de história, um pouco de conhecimento. A eira era um espaço aberto como esse altar. À medida que ele malhava o trigo nesse espaço, acontecia o quê? O vento, por ser um espaço bem arejado, espalhava embora as impurezas do trigo. E ficava só o que era necessário. Pense esse processo sendo feito dentro de um tanque chamado lagar. Enquanto ele malhava o trigo, ele tinha que malhar o trigo. Terminou aquele ramo de trigo, então ele começa agora a separar o que é bom do trigo. Separar as impurezas, tirar por conta própria. O vento fazia um trabalho que facilitava. Malhar trigo no lagar é fazer a coisa errada no lugar errado. E quantos de nós encontramos fazendo a coisa errada no lugar errado? E quantos de nós fomos enviados para fazer algo e nós nos escondemos dentro de um lagar e estamos malhando trigo dentro daquele lagar? Sentido figurado. Como diz a Bíblia, aquele que tem ouvidos ouça. Veja como a situação de Gideão era para a própria sobrevivência dele. Mas Deus apareceu em meio a essa situação adversa para levar ele a um novo nível. Verso 12. Então o anjo do Eterno apareceu a Gideão e lhe saudou. Yahvé está contigo, valente guerreiro. Opa! Primeiro, encontramos Gideão escondido, malhando o trigo num lagar, no lugar errado, na hora errada, do jeito errado. E chega Deus e fala: o Senhor é contigo, valente guerreiro. Ele nunca foi designado para ser um malhador de trigo. O propósito de Gideão era ser um guerreiro. Quando Deus aparece a ele nesse lugar improvável, cheio de erros, quando Deus aparece a ele neste lugar improvável, cheio de erros, primeira coisa que Deus diz para ele assim: o Senhor é contigo, valente guerreiro. Deus então revela a Gideão que ele realmente era um guerreiro, um homem valente. Ainda observando essa situação toda do trigo no lagar, isso ainda continua fluindo no meu coração. Trigo, lagar, uvas. Qual é a matéria-prima do pão? Trigo. Qual é a matéria-prima do suco da uva? A uva, óbvio. Veja como que, no âmbito espiritual, Gideão estava misturando as coisas. Trigo é para o pão. E a uva é para o suco. Mas o que isso tem a ver com a Bíblia, pastor? O que isso tem a ver com Jesus? O que isso tem a ver com o nosso mundo? Fácil. Mateus 4,4 diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus.
Então, o trigo, nessa ilustração de Gideão, é a palavra de Deus. E o lagar onde se faz as uvas é o lugar onde sai o vinho, correto? Sim? E o que a Bíblia diz sobre vinho? Efésios 5. Efésios 5:18 diz assim: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Em resumo, no âmbito espiritual, Gideão estava querendo extrair vinho, olha as aspas, extrair vinho aonde ele tinha colocado a matéria-prima, o trigo. Confuso? Vou explicar. Aonde nós precisamos nos alimentar da palavra é trigo, é eira, não é lagar. E aonde nós precisamos ser cheios do Espírito é com suco, é com um derramar do Espírito. Acontece que Gideão que estava querendo ser cheio do Espírito pela palavra. Hã? Ah, mas pastor, como isso funciona? Nem eu sei. Ah, mas pastor, não concordo. Por quê? Porque, na verdade, a palavra é a principal, porque é a palavra de Deus. Correto? Concordo. Mas veja uma coisa diferente. Em 1 Coríntios 4:20 diz assim, o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Não são palavras. Não são palavras, não são palavras. O que Paulo estava dizendo? Estava anulando a palavra de Deus? Não, pelo contrário. Se você olhar o versículo 19, ele fala assim, que o reino de Deus tem a ver com, não é o que nós falamos, e sim como agimos. E como agimos? Pela palavra. Por essa. Lembra do ditado? Façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço? O reino de Deus é o contrário. Façam o que eu mando. E demonstrem o poder. Muitos de nós pensamos assim, a palavra é o principal. E outros já pensam assim, o Espírito Santo é o principal. E eu estou aqui para dizer o seguinte, os dois são principais, nenhum compete com o outro. Eu só ouvi um amém, mas é verdade. Os dois são principais, nenhum compete com o outro. Então, quando aqui deste púlpito fluir a palavra, coma, porque ele é o pão que te alimenta. E quando deste púlpito fluir o Espírito Santo, beba, se embriague dele. Não dispute uma coisa com a outra, não dê importância mais de um do que ao outro. Porque isso, o que gera dentro do nosso espírito? Fraqueza espiritual. Somos simplesmente cheios de espírito, o nosso corpo, nosso espírito é fraco para as tentações. E se estudamos muita palavra e não somos cheios de espírito, nós não colocamos a palavra em prática. Opa! Este é o link. De nada adianta conhecer a palavra se nós não colocamos ela em prática no dia a dia. Estou falando com alguém aqui? Vai só comigo. De nada adianta aprender da palavra se não colocamos a palavra em prática no dia a dia. A palavra de Deus é o que para nós? Manual de vida. Então nós temos que colocar em prática dia a dia. E Deus vem e fala com Gideão, no verso 12, o Senhor é contigo. Deus vem hoje para você e diz, o Senhor é contigo. Se em meio a essa tribulação toda, em meio a essa pandemia, em meio a isso que está acontecendo, você vira e fala assim, eu não estou sentindo Deus. Deus está dizendo, o Senhor é contigo. Verso 13. Ao mesmo tempo em que Deus fala para Gideão, o Senhor é contigo, ele prontamente devolve uma resposta para Deus. Que muitas vezes nós já falamos para Deus. Ele vira o jogo e põe a culpa em Deus. Ao que Gideão declarou, ai meu Senhor, se Yahvé está conosco. Ponto. Deus fala, o Senhor é contigo. Pessoal. E Gideão devolve para Deus a culpa no coletivo. Se Yahvé é conosco. E continua. Por que nos sobrevém toda essa calamidade? Entre aspas. Muitos de nós já oramos isso para Deus.
Deus, se o Senhor é comigo, se o Senhor é com a minha família, por que eu estou passando fome? Deus, se o Senhor é com a minha família, por que eu tenho câncer? Deus, se o Senhor é comigo, por que eu tenho uma doença? Toda vez que nós estamos dizendo isso para Deus, nós estamos reclamando para Ele, dizendo, a culpa é sua. Eu estou sofrendo porque a culpa é sua. Foi isso que Gideão está dizendo. Se o Senhor é conosco, por que estamos sofrendo? Muitos podem ter dito, se o Senhor é conosco nesse tempo, por que Ele permitiu o coronavírus? Muitos podem ter dito a Deus, Deus, se o Senhor é conosco, por que o Senhor permitiu esta pandemia, quarentena e o que for? Olha o que aconteceu comigo, fechei meu negócio próprio, fechei minha empresa, fui demitido. Meu parente está lá no hospital com Covid-19. Se o Senhor é com a minha família, por que estamos passando por isso? Deus tem uma resposta para você hoje. Deus tem uma resposta para essa pergunta hoje. Acontece que na sequência, Gideão diz outra pergunta, que revela o que ele sempre quis ver. Revela o que o coração dele sempre teve vontade de participar. A pergunta é assim, ó. Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contam? A geração de hoje, na igreja e fora dela, está sedenta por ver as maravilhas de Deus. Jó dizia assim, antes eu conhecia só de ouvir. Esta geração de Gideão só conhecia as maravilhas que Deus fez levar eles do Egito para a terra prometida. Só conhecia de ouvir falar. E estavam sedentos por ver a demonstração do poder de Deus. Nossa geração está igual, sedenta por ver a demonstração do poder de Deus. Estamos sedentos por isso. Quando Gideão pergunta para Deus, onde o Senhor estava quando não aconteceu isso? Deus permite coisas ruins, disse Gideão em outras palavras, uma paráfrase aqui. Porque o Senhor permitiu isso. Primeiro, eu te provo pela Bíblia, que Deus não permite coisas ruins. Deus não causa coisas ruins. Quer um exemplo? 1 João 5,19 diz assim, que o mundo jaz no maligno. E depois tem outro versículo que fala assim, ó. Deixa eu achar ele aqui. Eu não tenho ele aqui, ele está aqui. 2 Pedro 3,9 diz, a vontade de Deus é que ninguém pereça. E muitos levam simplesmente o perecer ao lado da salvação. Não está errado. O perecer que o versículo fala é em todos os sentidos. Deus não quer que ninguém pereça de doença, sem a salvação, financeiramente, e o que mais for. Deus não quer. Mas tem muitas pessoas que fazem assim. Ela é curada na igreja, mas ela recebe um toque de cura na rua. Né, Ricardo? Lá no postinho de saúde, né? E daí, vamos supor, vamos dar um exemplo aqui. A pessoa com câncer veio aqui na igreja e foi curada. É um exemplo. Passou 3 meses. Ela continua curada. Passou 1 ano, o câncer volta. E daí o irmãozinho da igreja fala assim, ó, tá vendo? Ó, voltou o câncer. Eu acho que Deus não queria curar ela, não. Aí vem outro e fala assim, não sei não se ela não foi curada, não. Aquilo ali, acho que não foi cura divina, não. Aquilo ali foi quimioterapia. Deus não quer que ninguém pereça. Deus não quer que ninguém pereça. E às vezes a própria pessoa que recebeu a cura e depois o câncer voltou, ela para e pensa assim, pois é, acha que essa é a cruz que eu tenho que carregar, porque Deus me curou e me trouxe de volta. Querido, tudo que acontece na nossa vida é consequência dos nossos próprios atos. Não é Deus.
Quando nós pecamos, quando nós erramos, desviamos do caminho, são consequências dos nossos atos, não é Deus. Se Deus nos curou e nós nos desviamos da igreja, deixamos de orar, deixamos de servir a obra de Deus, vamos para o mundo curtir a vida. Agora tô de boa, tô sem câncer, tô sem nada. Vou voltar para a vida que eu tinha antes. E tudo volta ao normal, como era, inclusive a doença. Não é Deus que trouxe de volta. Foram nossos próprios erros que trouxeram ela. Esse versículo eu quero abrir. Lucas 11:17. Lucas 11:17. Abra aí na sua Bíblia, Lucas 11:17. Por que eu quero pôr esse versículo? Porque estamos falando exatamente disso. Se Deus cura e depois Deus devolve a doença, é um reino dividido. E o que Jesus disse sobre reino dividido? Está ali na tela. Conhecendo o que lhes passava na mente, afirmou-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. Deus não tem um reino dividido. Então ele não traz de volta. E ele também não quer que ninguém pereça. Posso ouvir um amém? Vocês estão muito quietinhos. Quando dizemos que Deus trouxe a doença de volta, estamos dando... Essa frase é perigosa, você está notando? Cuidado com isso. É para você aprender a não fazer mais isso. Quando dizemos que Deus trouxe de volta a doença, é porque estamos dando a Deus o crédito daquilo que foi obra do diabo. Vou dizer de novo. Quando nós dizemos que foi Deus que trouxe a doença de volta, nós estamos dando crédito a Deus aquilo que foi obra do diabo. E um reino dividido não subsiste. E repito, a frase que eu já falei no começo. Deus não causa coisas ruins. Ao contrário. Deus o que faz? Em meio às coisas ruins, capacita os seus com autoridade, com poder, e lhe dá uma missão para lidarmos com as coisas que o diabo faz. Foi isso que ele fez com o Gideão. O Gideão vem e apresenta o problema que foi causado por eles mesmos de obra do inferno. O Senhor permitiu, foi culpa sua. Onde o Senhor estava quando o povo de Midian começou a roubar gente? E continua ali no verso 14, desculpa. O Senhor olhou para Gideão e lhe ordenou: vai com a força que tu tens. Deus estava comissionando Gideão, então, a ir na força que ele deu a ele, no poder que Deus deu a Gideão, a libertar o povo da escravidão, cujo qual ele estava reclamando. Vai e liberta o povo de Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem te envia? E essa é a segunda vez que eu vejo essa frase na Bíblia. A primeira foi com Moisés. Moisés disse: eu não vou. Eu sou gago, sou fanho, pesado de língua, não sou eloquente, não falo bem. Não vou. E Deus fala assim para ele: quem é que fez a boca do homem? Quem é que faz o surdo? Quem é que faz o mudo? Ou o cego? Sou eu, Senhor. Eu te fiz assim e eu quero que você vá fazer exatamente o que eu te mandei fazer, do jeito que eu te fiz. Em resumo, vai na força que tu tens. A mesma resposta que Moisés teve, Deus estava dando a Gideão. Vai na força que tu tens. Deus já nos deu as ferramentas. Mas o que acontece com as nossas ferramentas? Nós usamos nossas ferramentas para malhar trigo no lagar. Deus deu a força para Gideão e ele estava usando a força para malhar trigo no lagar. Era tudo o que Gideão precisava, usar essa força para o jeito certo. Mas havia um único problema. Gideão tinha medo. E como se demonstra uma pessoa que tem medo? Justificativas. Desculpas. Qual foi a de Gideão? Verso 15.
Ai de mim, meu senhor, contestou Gideão. Como posso salvar a Israel? O meu clã é o mais pobre da tribo de Manassés e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Em resumo, estava dizendo para Deus assim: eu sou o menor, do menor, do menor, da menor tribo. Deus envia exatamente os menores. Lembra de Davi? Davi era o 8º. Moisés era o 3º. Era o mais novo. Tem outro caso na Bíblia, que eu não vou lembrar onde é. Saul. Saul era o menor, o mais novo, do menor clã da tribo de Efraim. Desculpa, Benjamim. Se a gente for olhar a sequência das tribos, é a sequência do primogênito de Jacó até o outro, né? Benjamim era o último. Só que Manassés entra depois, porque Manassés e Efraim eram filhos de José. E Manassés é pior ainda. Ele era o menor, do menor, do menor, do menor, do menor. E ainda assim, ele foi o enviado, ele foi o escolhido. Olha para você e diga assim: eu não sou capacitado. Olha para o pastor Tiago, toca 5 instrumentos, canta, dança não, é horrível. Prega e tudo mais. Deus envia ele. Deus está dizendo assim: ele está enviando vocês, todos vocês. Todos vocês. Hoje Deus diz assim: não é o mais capacitado. O que a Bíblia fala? Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. E esse é o tema da mensagem de hoje. A unção que capacita. A unção que capacita. Muitas vezes fazemos isso com Deus. Ele nos capacita. Ele nos dá as ferramentas. Graça, conhecimento, sabedoria, poder. E o que fazemos com as ferramentas? Questionamos ele. Malhamos trigo no lagar. Perdemos nossa força fazendo a coisa errada. No lugar errado. 16. Então, Deus dá a Gideão uma promessa. Que hoje ela se apropria para a tua vida. Não ouviu amém, mas é verdade. Quem pegou, pegou. Eis que estarei contigo. Eis que eu estarei contigo. Deus vem, capacita aquele que ele escolhe. Primeiro aqui, ele está sendo escolhido. E Deus dá uma promessa para quando ele escolhe a pessoa. Diz assim: eu estarei contigo. E aonde eu estiver contigo, você vencerá. Mas Gideão ainda não estava corajoso para tal tarefa. Ainda sendo escolhido. Ainda tendo as ferramentas. Ainda que ele tenha a promessa. Eu estarei contigo. Ele ainda tinha dúvidas. Mas por que ele tinha dúvidas? Eu já preguei isso aqui. A dúvida é a ausência de fé. Mas a dúvida não é a inimiga da fé. Confuso? Vou explicar. A dúvida é a ausência da fé. Mas a dúvida não é a inimiga da fé. O que é o inimigo da fé? É o medo. Porque temos medo, duvidamos. E quando duvidamos, as coisas não acontecem. Porque não temos fé. A dúvida é a consequência de estarmos com medo. Está anotando? Isso é importante para aplicar na tua vida, pessoal. A dúvida é a consequência de estarmos com medo. O que é que mostra que Gideão tinha medo? O que revela para nós que Gideão tinha medo? Primeiramente, as justificativas, as desculpas. Segundo, Juízes 6:36. É aqui que o crente aprende a fazer sinais com Deus. Para tirar a dúvida. Então Gideão rogou a Deus: se vais de fato
salvar Israel por meu intermédio, como dissestes? Veja o C. Olha a dúvida, olha o medo no C. C, 37. Depositarei uma porção de lã no local onde malhamos o trigo. Agora ele vai para a era. Agora que ele quer um sinal sobrenatural, ele vai para a era. Eita, Deus poderoso. Se de manhã o orvalho tiver molhado a lã e o chão em volta dela estiver seco, então poderei ficar certo. Hebreus 11, a fé é a certeza das coisas que não se vê. Então poderei ficar certo de que tu realmente me usarás para libertar o povo. 38. Assim aconteceu. Quando o Gideão se levantou no dia seguinte, logo ao romper da aurora, torceu o velo de lã e o orvalho dele tirou uma taça cheia de água. Ok. Deus cumpriu o que Gideão montou para Deus confirmar. 39. Contudo, Gideão suplicou a Deus, não te irrites comigo. Eu consigo ouvir como se fosse Chaves falando, tá bom, mas não se irrite. Não te irrites comigo. Se falo ainda uma vez, permita que eu faça uma última vez uma prova da porção de lã. De novo. Desta vez que nada fique seco, senão apenas o velo. E toda a terra ao redor se cubra de orvalho. 40. E Deus fez conforme fora pedido naquela noite. A porção de lã ficou seca. Mas o chão em volta no velo amanheceu coberto de orvalho. Mas quer saber de uma coisa? Gideão ainda tinha medo depois disso. Você está rindo? Cuidado, você pode estar rindo de você mesmo. 7, verso 10. Juízes 7, verso 10. Agora inverteu. Quem vai testar Gideão é Deus. Daí essa. Põe o 9, por favor. Vamos começar do 9. Aconteceu que naquela noite Yahvé ordenou, levanta-te e desce ao acampamento de Midian, porque o entrega em suas mãos. Um parênteses. Antes do que Deus vai falar aqui, foi aquele concurso do soldado mais preparado, sabe? Gideão instituiu o concurso para o exército. Pegou 32 mil, dispensou, me ajuda na matemática, 31.700, ficou com 300. Só 300 passaram no concurso. Guarde essa informação, são 300 homens contra o exército. Daqui a pouco vai aparecer o número do exército inimigo. Vai entender por que esse vestibular foi tão concorrido. 10. Deus falando, se contudo, tens medo de atacá-los, desce ao acampamento com teu servo por A. 11, e escuta o que dizem, e tu então ficarás animado e terás coragem para atacá-los. E o que Gideão faz? Gideão vai. E então, Gideão e seu ajudante por A desceram bem próximo ao acampamento do posto avançado, o acampamento inimigo. 12. Os amalequitas e midianitas, e todos os demais aliados do adversário que vinham ao leste haviam se instalado no vale. Eram numerosos como grandes nuvens de gafanhotos. Pega essa informação. Numerosos como gafanhotos contra 300. Será que Gideão tinha muito medo? E ele foi, e ele desceu. Também não podia enumerar a quantidade de camelos que eles ali reuniam, 13. Gideão se aproximou no exato momento em que o homem contava um sonho que tivera um companheiro. Não leia o sonho. Era assim, ó. Desculpa, mãe. Gideão estava aqui assim, ó. Vem 2 pessoas aqui na frente com 1 metro de distância, por favor. 2 pessoas aqui para ser o soldado aqui. E Gideão aqui assim, ó. De costas para mim, por favor. Que eu estou escondido. Então os 2 guardas ali, bonitinho.
conversando com o outro, e o Gideão aqui assim, ó. E daí um guarda vira e fala assim, ó. E o Gideão aqui, ó. O Gideão aqui assim, escondidinho assim. Só ouvindo, só de butuca na conversa. E o guarda fala assim, eu sonhei que um pão de cevada rolou para dentro do nosso acampamento. Veio e bateu com tamanha força numa tenda. Ela caiu, virou do avesso e ficou estendida sobre a terra. Não pula para o outro versículo, segura. Pão de cevada. Qual a diferença do pão para o pão de cevada? Desculpa, Neuza. Isso é um pão de cevada. Assim, gordinho, redondinho. Desse jeitinho. Ele sonhou que o hiper, mega, ultra, big pão de cevada, redondo assim, vinha rolando, porque eles estavam no vale. Vinha da montanha, rolando, e destruiu uma tenda que estava lá. Virou de ponta cabeça. Agora põe o 14, porque o companheiro de soldado do cara aqui interpreta o sonho. Gideão aqui, ó, escondido. Um sonha e o outro inimigo interpreta o sonho. O inimigo interpreta o sonho. 14. Tem gente que não está enxergando, né? Menos fácil. Seu amigo prontamente lhe esclareceu. Este sonho não pode ter outro significado senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Isso quer dizer que Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Agora pense a cena. Tá Gideão aqui, ó, escondido. E ele ouve essa frase. O inimigo teve a boca usada por Deus para revelar para Gideão que era o propósito de Deus. E aí ele acredita. 15. E aí ele... Assim que Gideão ouviu a narração do sonho e sua interpretação, ajoelhou-se e glorificou a Deus. Em seguida, retornou ao acampamento de Israel e bradou: levantai-vos, porque o Senhor entregou todo o arraial. Ele precisava ouvir da boca do inimigo que ele ia vencer para tomar coragem, levantar todo o exército, e o resto da história já conhece. 300 contra um monte de gafanhotinho. Venceram os 300. Obrigado, meninos. Já vocês em pé. 180 mil, aproximadamente. A minha matemática diz que é um soldado de Israel para cada 6 mil do inimigo. Tô certo? Se eu tô bom de matemática, é isso aí. 1 contra 6 mil. E foi exatamente o que aconteceu. Só que olha só, a gente leu 36, lembra que a gente leu 36, que foi a questão... Volta. A gente leu 36, o 36 conta a história do novelo de Lã, lembram? Quero que a gente vá para o 34, que é 2 versículos antes. 6:34. Entre o chamado de Gideão, entre o teste do novelo, nesse meio dessas duas coisas, acontece uma coisa com Gideão. Então, o Espírito de Yahvé tomou o controle de Gideão. A minha Bíblia no hebraico diz assim, que esse texto no hebraico diz que Deus vestiu-se de Gideão. Umas traduções dizem revestir. Revestir é vestir-se de novo. Mas a imagem que nós temos quando a gente ouve revestir é vestir por cima. Como, vamos usar exemplo, a gente está vendo muito na TV, o coronavírus, o pessoal da medicina tem a sua roupa normal e para lidar com quem está com esse coronavírus, eles vestem uma outra roupa por cima, revestir.
Só que o hebraico original desse texto diz vestir de dentro para fora. Essa tradução que James diz, tomou o pleno controle, significa que Deus estava dentro de Gideão e tomou o controle dele. O que é isso? Isso nada mais é do que o texto de Atos 2, o Pentecostes. A mesma coisa que aconteceu com os apóstolos em Atos 2 era o que Deus estava fazendo com Gideão aqui. Mas veja, Deus toma controle de Gideão e 2 versículos para frente ele ainda está com medo. Deus toma controle de Gideão de dentro para fora. Imagine assim, como é que seria esse negócio de revestir? Imagine que nós somos a luva. E Deus é a mão que entra por dentro da luva. E Deus então passa a andar na terra e controlar as ações de Gideão, dizendo, faça isso, faça aquilo. É assim que nós hoje andamos. Uma vez eu vi um pastor essa semana dizendo assim, nós temos o hábito de orar para Deus assim, Pai, que está nos céus. E não estou dizendo que está errado, o Pai Nosso não está errado, o Pai Nosso que está nos céus. Mas nós temos o hábito de pensar sempre que Deus está fora de nós. Mas nós somos sua casa. Ele mora dentro de nós. Então, quando nós oramos, nós dizemos assim, Deus, o Senhor está aqui dentro. Corrige meu caminho. Corrige meu caminhar. Assim como o Senhor fez com Gideão, que estava malhando trigo no lagar. Faz agora malhar o trigo na eira. E esmagar as uvas no lugar certo. Pôr a uva no lagar e pôr o trigo na eira. Deus, aqui dentro, arruma o que está errado. Porém, o texto nos mostra que enquanto Gideão ainda tinha medo, Deus não podia dar vitória. Quer um exemplo? 34, ele é revestido. Deus o enche de dentro para fora. Deus dá coragem, ele toca o chofar. Mas depois, 2 versículos depois, ele faz o teste do navio de lã. Aí depois ele faz o vestibular com os soldados. De 32 mil para 300. Ele ainda está com medo. Mesmo cheio do Espírito, ainda está com medo. Quando foi o momento que ele deixou de estar com medo e passou a ser simplesmente cheio do Espírito? Quando ele estava escondido, ouvindo a conversa dos soldados. Ali, o medo foi embora. E ele pôde ser usado por Deus para libertar o povo. Ali o medo foi embora. Ali o medo foi embora. Você está com medo do que vai acontecer nesses dias? Deus é contigo. Deus está dentro de você. Você é a morada dele. Vença o medo e ele fará maravilhas. O que faltava para Gideão ver as maravilhas? Vencer o medo. Lembra que lá no versículo começo do 6, a gente leu 6, 13 ou 13 ou 12, ele fala assim, onde estão as maravilhas? Enquanto Gideão tinha medo, mesmo sendo cheio de espírito por dentro, ele não viu as maravilhas. 13, obrigado. Jesus nos mostra em sua palavra, João 14, 12. Obras ainda maiores vocês farão. Então por que medo? Então por que do medo? Deus está te revestindo por dentro. Deus está te revestindo por dentro. Isso é uma vida cheia do Espírito. Mas enquanto mesmo sendo cheios do Espírito, tivermos com medo em nossos corações, nós não veremos as maravilhas de Deus. Está esperando algum milagre? Sim ou não? Está esperando a resposta de Deus? Tira o medo da tua vida. Tira o medo da tua vida. Porque mesmo cheio do Espírito, o medo está te pedindo de alcançar a resposta. A presença de Deus é hospedada de forma tão significativamente que ele, de fato, vive através da pessoa. É como se a personalidade, os dons e o comportamento expressassem através da pessoa. Deus, em outras palavras, é nossos comportamentos, nossas ações, nossa personalidade sob influência divina. E como isso se chama, pastor? Tem outro nome para isso? Tem. Podemos chamar isso de graça. Porque nós não merecemos isso.
Nós não merecemos isso. Nenhum de nós, nem eu. Mas o que é graça? Favor imerecido. Mas eu quero completar esse favor imerecido como se ele não precisasse ser completo. Ele já é necessário. O favor imerecido só é o suficiente. Mas eu quero acrescentar umas coisas aqui. O que é graça? Favor imerecido que traz a capacitadora presença de Deus. Favor imerecido que traz a capacitadora presença de Deus. Então é hora de tudo que você ouviu aqui, tudo que você aprendeu aqui hoje. É hora de vencer o medo e deixar Deus viver através de você. E assim você será usado por Ele. Para quê, pastor? Para que Deus quer me usar? Começa pela sua família. Salvar aqueles que estão distantes. Depois vem os seus amigos. Depois vem os outros que não são amigos. Ajudá-los. A guiar eles no caminho correto. Vença o medo. Abandone as desculpas. Seja cheio do Espírito. E bora ganhar o mundo. Amém?